Bolar. Hoje a gente vai mergulhar num material que é, assim, fascinante e, ao mesmo tempo, super misterioso. Bota misterioso nisso. A gente está com os conceitos de Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. E, olha, só a história por trás desse livro já é um caso à parte, né? Totalmente. Ele foi escrito em 1938, mas a família do Rio segurou a publicação por mais de 70 anos. 70 anos, porque eles achavam o conteúdo polêmico demais para a época. E dá para entender o porquê. A premissa do livro é uma alegoria muito ousada. É basicamente uma longa entrevista, quase um interrogatório, onde o Napoleon Hill diz que decifrou o código do diabo. E ele força essa figura a confessar os truques, os métodos que ela usa para sabotar a humanidade, né? Para manter as pessoas presas. Exato. Presas no fracasso, no medo. Mas é importante a gente alinhar uma coisa aqui. Sim, por favor. Nossa análise hoje não é teológica, não é religiosa. A gente vai usar essa metáfora, essa entrevista fictícia, para extrair as ideias psicológicas que o Hill queria passar. Perfeito. A gente vai tratar o diabo do livro como um símbolo, sabe? Um símbolo para aquelas forças internas e externas que puxam a gente para a inércia, para o conformismo. É isso, é um livro sobre autodeterminação. E para entender como ele chegou nisso, a gente tem que voltar um pouquinho lá no começo da jornada dele. Tudo começa com aquele encontro que mudou a vida do Hill, né? Com o magnata do aço, o Andrew Carnegie. Isso. E o Carnegie não deu dinheiro para ele. Ele lançou um desafio que, na época, parecia uma loucura completa. 20 anos da vida dele sem pagamento para estudar a filosofia do sucesso. E não só dos bem-sucedidos. Ele tinha que entrevistar também milhares de pessoas consideradas fracassadas. Essa era a chave. E o Carnegie fez uma previsão, quase uma profecia, né? Fez. Ele disse para o Hill: você vai descobrir que a causa do sucesso e do fracasso é uma força real, palpável. E você vai encontrar uma força interior que ele chamou de o outro eu. O outro eu. E a ideia era que essa força só se manifestasse em momentos de emergência, de crise. Exato. Quando a vida te põe na parede e você precisa, de alguma forma, mudar seus hábitos, pensar diferente. E a ironia é que a maior prova disso foi a vida do próprio Napoleon Hill, né? Sem dúvida. Chegou 1923, ele já tinha estudado por anos, já tinha na cabeça os famosos 17 princípios do sucesso, mas a vida dele era um desastre. Ele mesmo conta que estava quebrado, sem rumo, totalmente paralisado pela indecisão. Ele sabia a teoria toda, mas não conseguia aplicar. Era o oposto do que ele pregava. E foi aí, nesse fundo do poço, que a previsão do Carnegie se cumpriu. Aquele momento da caminhada. Isso. Ele descreve que, numa caminhada desesperada, ouviu uma voz interior, uma ordem clara, que ele identificou como sendo o seu outro eu, mandando ele parar de se lamentar e terminar o trabalho que tinha começado. Nossa! E essa experiência foi o ponto de virada total, a crise não foi o fim. Foi o gatilho. Foi o gatilho. Foi a emergência que fez ele acessar essa força interior. Exatamente. E é com essa nova visão de mundo que ele escreve o livro. Ele pensa, ok, se existe esse outro eu que nos impulsiona, deve existir uma força oposta que nos puxa para trás. E é essa força que ele batiza de diabo. É isso. Certo. Então vamos entrar na tal confissão. Como essa força negativa opera segundo a alegoria do Hill? Porque não se trata de tentações óbvias, né? Não, de jeito nenhum. É algo muito mais sutil. O diabo do livro confessa que a sua maior arma não é o pecado, não é a maldade. É um estado mental. Um estado que o Hill chama de alienação. Alienação. Em inglês é drifting, né? Tipo, estar à deriva. Perfeito. O alienado é a pessoa que vive à deriva. Sem um propósito de vida claro, sem objetivo principal. É quem não toma decisões firmes. E que é facilmente influenciado por tudo ao redor. Por qualquer opinião, qualquer notícia, qualquer circunstância. É a pessoa que, no fundo, terceirizou o controle da própria vida. Isso é muito louco, porque escrito em 1938, parece que ele está descrevendo o mundo de hoje. Com as redes sociais, as notificações. Totalmente. E ele lista as características do alienado.
e elas são assustadoramente familiares. Por exemplo, Ele fala de baixa autoconfiança, de gastar tudo o que ganha, de ter pouca imaginação, pouca iniciativa e uma que é matadora. A pessoa que tem opinião sobre tudo, mas não tem conhecimento aprofundado sobre nada. o famoso especialista em generalidades. Só repete o que ouve. Exato. Sem nunca parar para pensar por conta própria. E o mais provocador é como, segundo o livro, esse estado de alienação é cultivado na gente. Ah, sim. O diabo da história chega a citar quem são os maiores aliados dele e não é quem a gente imagina. Não mesmo. Na confissão, ele diz que seus maiores colaboradores, mesmo que sem saber, são os pais, as escolas e certas lideranças religiosas. Uau! Por quê? A lógica dele é que essas instituições, muitas vezes com a melhor das intenções, ensinam as crianças a aceitarem informações sem questionar. O foco em memorizar fatos para passar em provas, em vez de ensinar a organizar e usar o conhecimento. Ele é a ferramenta perfeita para criar uma geração de alienados. É uma crítica brutal ao sistema de decoreba. Exatamente. Se a pessoa não aprende a pensar por si mesma, a mente dela vira um terreno fértil para qualquer ideia que queiram plantar ali. E como essas ideias são plantadas, ele fala de umas portas de entrada, né? Sim, ele chama de as 9 portas. São basicamente as nossas fraquezas. Medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Ele não precisa de todas. Não, basta uma porta aberta. Um medo que domina, uma preguiça crônica, e ele começa a instalar hábitos. E aqui a coisa fica bem prática. Ele menciona hábitos específicos, como cigarro, álcool, mas o argumento dele é mais profundo do que só a questão da saúde, né? Muito mais. O diabo alega que esses hábitos são eficientes porque eles atacam direto a força de vontade, a persistência. Eles diminuem o poder de resistência da pessoa. Isso. A mente fica mais nebulosa, a energia cai, a capacidade de manter o foco num objetivo de longo prazo vai sumindo, a pessoa fica mais fácil de ser controlada pelas circunstâncias porque ela perdeu a força para lutar contra elas. Ok, então a gente tem esse estado mental, a alienação, como porta de entrada, e tem os hábitos que minam nossa força. Mas o que faz isso tudo virar um padrão quase impossível de quebrar? Qual é a cola que fixa tudo isso? Aí a gente entra no conceito que é talvez o mais poderoso e até assustador do livro. A lei do ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico. Isso soa um pouco como a lei da atração ou é impressão minha? É uma ótima pergunta, porque a semelhança é só na superfície. A lei da atração muitas vezes é vendida como algo mágico, né? Pense positivo e o universo te dá. Sim. O ritmo hipnótico é um conceito mais mecânico, quase neurológico. Ele diz que todo pensamento e hábito, se repetido continuamente, cria um ritmo. E a natureza que busca equilíbrio tende a tornar esse ritmo permanente, automático. Ou seja, é menos sobre pedir ao universo e mais sobre programar o próprio cérebro. A repetição cria um caminho que, com o tempo, vira o padrão. Exatamente. Pensa num rio cavando um leito na terra. Com o tempo, o fluxo cria um canal tão fundo que toda a água passa a seguir aquele caminho automaticamente. O ritmo hipnótico faz isso com os nossos pensamentos. Se a pessoa alimenta pensamentos de medo e dúvida, Ela cria um ritmo negativo. A mente se acostuma tanto com esse padrão que começa a atrair circunstâncias que confirmam essa visão de mundo. e é aí que a alienação vira uma prisão de verdade. O hábito de se deixar levar é reforçado todo dia até que o ritmo hipnótico o solidifica. A pessoa fica presa num ciclo vicioso de pensamentos e resultados que se retroalimentam. É bem assustador. Mas aqui está o ponto crucial. A lei é neutra. É uma faca de 2 gumes. Ah, claro. Ela também funciona para o bem. Exatamente. Se uma pessoa estabelece hábitos de pensamento positivos, um propósito definido, o ritmo hipnótico vai trabalhar a favor dela, cristalizando esses padrões. A lei não julga. Ela só torna permanente aquilo que a gente mais repete. Certo. O que nos leva, finalmente, à solução. Se existe todo esse sistema, a alienação, os hábitos, o ritmo hipnótico, como é que se quebra esse ciclo?
Quais são os antídotos? Hill chama de os 7 princípios da liberdade. São as ferramentas para reconquistar a soberania da mente. E o primeiro, o mais importante de todos, é o propósito definido. A antítese da alienação. Exato. Ter um objetivo principal claro e específico, com um plano, funciona como uma bússola. A mente para de vagar sem rumo e começa a filtrar o que importa. A clareza por si só já é um poder imenso. E o segundo princípio, imagino, é o que mantém a gente no plano. Exato. O segundo é a autodisciplina. E a abordagem dele aqui é genial. Ele foca no domínio sobre 3 apetites básicos. O primeiro, o desejo por comida. Ele fala em moderação para evitar a autointoxicação que deixa o cérebro lento. O segundo é o desejo sexual. E a ideia dele era bem avançada para a época, né? Não era sobre reprimir. Não, era sobre transmutar. Canalizar essa energia que ele via como a mais poderosa para a criatividade, para a ambição, para dar o gás para realizar as coisas. E o terceiro apetite, que eu acho mais curioso, é o desejo de expressar opiniões. Esse é incrível. Ele diz que a pessoa disciplinada só fala quando tem algo a dizer, baseado em fatos. Falar sobre o que não se sabe, dar opinião vazia sobre tudo. Seria um sintoma da mente alienada. Se a gente pensar nas redes sociais hoje, esse conselho nunca foi tão atual. Nunca. E o terceiro princípio é sobre lidar com os problemas, imagino. Sim, aprender com a adversidade. O livro insiste nisso. Derrota temporária não é fracasso permanente. O fracasso só é real quando a gente desiste. Cada tropeço é uma oportunidade. Uma oportunidade de ouro, de quebrar o ritmo hipnótico de um plano que não funciona e aprender. A frase dele é que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. É ver o obstáculo como um degrau, não como uma parede. E o último princípio que as fontes destacam, o controle do ambiente. A ideia é simples. Ou você controla seu ambiente de forma proativa, se cercando de influências positivas, alinhadas com seu propósito. Ou o ambiente vai controlar você. Não existe meio termo. Não existe. Então, resumindo o plano de fuga. Primeiro, saber para onde está indo com o propósito definido. Segundo, controlar os impulsos que te desviam com a autodisciplina. Terceiro, usar as porradas da vida como aulas, com o aprender com a adversidade. E quarto, construir uma bolha de influências positivas com o controle do ambiente. É a fórmula dele para a soberania pessoal. Exato. A grande mensagem do livro, se a gente tirar a alegoria, é que a batalha mais importante é interna, não é contra um diabo lá fora. É uma batalha contra a nossa própria tendência à inércia, à alienação. É uma luta contra o hábito de não pensar, de não decidir. E o ritmo hipnótico está lá como um lembrete. Essa batalha tem consequências permanentes, porque o tempo vai solidificar o que quer que a gente escolha praticar. São conceitos que, mesmo vindo de 1938, parecem um espelho dos nossos dias. A ideia do outro eu, essa nossa versão mais forte, só esperando uma crise para aparecer. E a figura do alienado como um alerta constante sobre o perigo de viver no piloto automático, num mundo que vive tentando roubar a nossa atenção. O que nos deixa com uma reflexão final, que talvez seja a essência de tudo isso. A pergunta que fica, né? Se o rio está certo e o tempo realmente solidifica nossos hábitos mentais,